Boa noite, paz seja convosco. Estou chegando aqui agora, acabei de chegar do trabalho, para compartilhar a poderosa palavra com vocês. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá frio aí? Porque tá frio aqui. Mas a gente está bem agasalhada no nome de Jesus. E junto nós vamos, passar um tempinho aqui coladinho junto com a palavra. Porque lá no livro de Apocalipse, aleluia, capítulo 1, vai dizer assim: bem-aventurado aquele que ler a palavra e os que ouve as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então a palavra de Deus nos fala neste momento que nós somos bem-aventurados. Eu que estou lendo, vocês que estão me ouvindo, nós somos bem-aventurados. Então já começa recebendo esta bênção, já começa a tomar posse desta bênção que está sendo liberada para vocês. Então só resta o quê? Eu e você tomarmos posse daquilo que Jesus Cristo falou aqui no livro de Apocalipse. Amém? Glória a Deus. Já são 213 dias. Daqui a pouco acaba. Eu vou passar para 214 dias, Que é o décimo elo desta campanha. Vai ser 214 elos, 214 dias, Buscando o Senhor, me aproximando de Deus, compartilhando com vocês a palavra. Nós já fizemos Lucas, João, Marcos, Mateus, Atos, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemon e Hebreu. Já são 19 livros do Novo Testamento. E só vai terminar quando eu chegar no último capítulo de Malaquias. Vai demorar um pouquinho, mas eu não estou com pressa, eu não estou querendo morrer agora, eu quero compartilhar e muito a palavra do Senhor. Bem-aventurado os que lê e os que ouvem a palavra dessa profecia. Capítulo 9, Nós estamos no capítulo 9. Depois de meia-noite, já vamos para o 214, que é o capítulo 10, vai ser 214 dias consecutivos. Amém? Mas o capítulo que eu vou compartilhar com vocês, Hebreus, capítulo 9. O sacrifício do santuário, por causa de suas imperfeições, devia repetir-se, mas o de Cristo é único, porque é perfeito. Ora, também o primeiro tinha ordenância de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado e primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da propiciação, ao qual se chama o santuário. Glória a Deus. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama Santo do Santo, aleluia, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto, e sobre a arca os querubins da glória, que fazia sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Diga glória a Deus. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo o serviço. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo. Dando nisso
a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se ofereça dons e sacrifício que, quanto a consciência, não pode aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias ablações e justificações da carne imposta até ao tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão, isto é, não desta criação, nem por sangue de bode e bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touro e bode e a cinza de uma novilha expangida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, o chamado recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve. Porque um testamento tem força onde houve morte? Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue do bezerro e dos bodes com água, lã purpúrea e isopo, e expeliu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus os tem mandado. É semelhante, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vossos vasos de ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifício melhores do que este. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se ofereceu muitas vezes, como sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. Doutra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo, mas agora na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, oferecerá segunda vez sem pecados que o esperam para a salvação. E como aos homens estão ordenados morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Está selado o nosso nono elo, em nome de Jesus. E nós dizemos graças a Deus. Tenha uma ótima noite de sono, um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus, um abraço forte.